E eu estou aqui com os resultados da Auren Energia do primeiro trimestre de 2024. E à primeira vista aqui parece que foi um bom resultado, visto que a Auren Energia reporta lucro líquido de 254 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, 10% de crescimento na comparação com o primeiro tri de 2023. No entanto, se a gente for para esse pequeno DRE aqui, a gente vai ver que a receita líquida decresceu, está em 1,3, quase 1,4 bilhão, é quase a mesma aqui, mas caiu 1,2%. Esses custos de PMSO, pessoal, material, serviços e outros, deu uma melhorada, está em 131 milhões versus 137 do primeiro tri de 23, uma queda de 4,5%. O que é interessante, a empresa está se mostrando mais eficiente. O EBITDA deu um belo de um pulo aqui de 32,7%, só que o EBITDA ajustado, que é o que de fato entrou de caixa ali na companhia, foi 360 milhões de reais, uma queda de 9%. A questão desse EBITDA aqui sem um ajuste, pessoal, é porque ele está contabilizando aqui, dentre outras coisas, a marcação a mercado de contratos futuros de venda de energia elétrica. Ou seja, não tem um efeito caixa, não é dinheiro que de fato entrou na companhia. É uma questão contábil aqui. O EBITDA ajustado, sim, tem mais relação aqui com o dinheiro que entrou na companhia nesse primeiro trimestre de 2024 e foi uma queda de 9%. Se a gente olhar esse retângulo aqui, a gente vai ver de onde que vem o dinheiro da Auren Energia, principalmente de hidrelétrica, 205 milhões de reais aqui, uma queda de 8% na comparação com o primeiro tri de 23. Eólica deu uma pequena alta de 1,6% aqui, mas também não foi muito bom o resultado das eólicas, teve menos vento nesse primeiro trimestre de 2024. Já aqui na parte de geração através de usinas solares, houve um acréscimo no EBITDA ajustado de 3,1 milhões de reais, porque antes não tinha geração de energia solar e agora entrou em operação aqui usinas solares nesse primeiro trimestre de 24, e esse item aqui vai crescer cada vez mais, porque tem a usina aí Sol de Jaíba, se não me engano, que ela tem uma capacidade instalada, né, que vai ter uma capacidade instalada muito grande, cerca ali de 500 ou 600 megawatts, o que é bem interessante e vai gerar um EBITDA aqui cada vez maior. Comercialização também caiu 33%, e essa holding aqui melhorou, né? Estava negativo em 31 milhões, veio negativo em apenas 29 milhões. Então o resultado da Auren Energia não foi muito bom. Essa marcação a mercado dos contratos futuros de venda de energia elétrica que salvou aqui esse lucro líquido. Veja que ficou 10% maior, 253 milhões de reais versus 230, mas é por conta dessa questão contábil e não de caixa mesmo, dinheiro. Então eu tenho um sentimento misto aqui com relação ao resultado da Auren Energia. Vamos ver como é que está o fluxo de caixa da empresa. Veja que a companhia, quando vai falar aqui de fluxo de caixa livre, ela começa a planilhazinha aqui pelo EBITDA ajustado, que é de fato o dinheiro que está entrando ali no trimestre para a companhia. Uma queda de 9%. Mas algumas coisas melhoraram. Veja que ela pagou menos imposto de renda, contribuição social, apenas 23 milhões versus 54, uma queda de 61%. Interessante. Capital de giro e outros, entrou dinheiro aqui, ó, 95 versus 50 milhões. Enfim, o fluxo de caixa operacional aumentou 11% e o fluxo de caixa operacional após serviço da dívida também aumentou ali em 10%. Então está entrando mais dinheiro na companhia nesse primeiro tri de 2024 do que no primeiro tri de 23. E se a gente olhar aqui, o fluxo de caixa livre está negativo em 143 milhões de reais por conta desse pagamento de 400 milhões de reais em dividendos que a empresa fez nesse primeiro trimestre de 2024. Se não fosse por conta desse pagamento de dividendos, ela terminaria com fluxo de caixa livre de 256 milhões de reais, maior do que no primeiro tri de 23, que foi apenas 171 milhões de reais. Veja que o saldo de caixa final aqui está em 3 bilhões de reais versus 3,4, uma queda de 9%, e o saldo final de caixa, que esse saldo de caixa livre mais esse fundo de liquidez aqui, conta de reserva, está em 3,2 bilhões de reais versus 3,5 bilhões de reais, uma queda de 7,8%. Mas ainda esse valor de 3,2 bilhões aqui, muito robusto, é um caixa interessante da Auren Energia. Voltando aqui a falar sobre o desempenho operacional da empresa, veja que o Porto Primavera, né, que é essa usina hidrelétrica da Auren Energia, ela gerou 916 megawatts médio
de energia elétrica nesse primeiro TRI de 24 versus 939 no primeiro TRI de 23. Então tem uma variação aqui negativa de 2,5%. E aqui em cima a empresa explica que no primeiro TRI de 24, devido à precipitação observada abaixo da média climatológica, a afluência foi inferior à do ano anterior, impactando a produção de energia. Sobre a geração eólica, a produção de energia elétrica nos parques eólicos da Auren atingiu 225 megawatts médios no primeiro trimestre de 24, 22% abaixo da produção do primeiro TRI de 23, que foi de 288 megawatts médio de potência, devido às condições de vento que atingiram velocidades médias abaixo do esperado. E veja aqui a geração de energia eólica dos 4 ativos que a Auren possui aqui, Araripe 3, veja que teve um decréscimo de 21%, a outra 23% menos, 18% menos, 25% menos, total 22% inferior nesse primeiro TRI ao primeiro TRI de 23. No entanto, se a gente for ver aqui o EBITDA ajustado por segmento, a geração eólica cresceu 1,6%. Então, como é que ela conseguiu crescer com 22% a menos na geração? Ela não explica diretamente o EBITDA, mas fala aqui sobre a receita. E veja que a geração eólica teve esse crescimento de 6,2 milhões de reais, explicado principalmente pelo aumento de volume de vendas nos contratos de longo prazo, pelo melhor resultado na comercialização de crédito de carbono e por reajuste dos contratos por inflação, efeitos parcialmente compensados aqui por essa questão referente aos contratos no ambiente de contratação regulada em virtude de menor geração no trimestre. Sobre as usinas solares, a Auren tem 2 ativos, essa Sol do Piauí, que de fato está aqui contribuindo para o EBITDA nesse trimestre. Veja que no primeiro trimestre de 24, a geração de Sol do Piauí atingiu um valor de 11 megawatts médio, ainda muito pouquinho, né? Sobre esse outro ativo aqui, Sol de Jaíba, ele está começando seus trabalhos. Veja que tem uma capacidade, vai ter, né, uma capacidade instalada muito grande de 500 megawatts, isso é muito interessante. Encerrou o primeiro TRI de 24 com 120 megawatts em operação comercial. Na data de publicação desse documento, já estão em operação 280 megawatts, sendo 40 em operação de teste, 240 em operação comercial, mas ainda não contribuiu nesse primeiro TRI de 24 para o EBITDA. E veja que nessa passagem aqui a companhia fala dessa questão da marcação a mercado, que é muito importante, né? Porque teve essa variação de 248 milhões de efeito positivo ali no EBITDA não ajustado da empresa. E eles dizem o seguinte: a marcação a mercado dos contratos futuros de compra e venda de energia representa o efeito das variações de preços de mercado sobre a posição direcional long ou short trading, que é uma das principais alavancas de valor da Auren comercializadora ao longo dos últimos meses. A Auren comercializadora conseguiu capturar através de suas posições os efeitos de elevação dos preços de mercado, adicionando um valor de 248 milhões de reais de efeito positivo na marcação a mercado de sua carteira no primeiro TRI de 2024. E perceba que o EBITDA está ali na faixa de 600 milhões de reais. E para calcular o EBITDA ajustado, que representa de fato o caixa que entrou no primeiro TRI de 24, eles retiram esses 248 milhões de reais de contratos futuros de energia, porque isso tem um efeito contábil e não caixa. Logo, o dinheiro que de fato entrou na companhia foi de 360 milhões de reais. Falando agora aqui sobre endividamento, pessoal, em 31 de março de 2024, dívida líquida consolidada da companhia totalizou 3,4 bilhões de reais e a alavancagem financeira medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA atingiu quase 2 vezes aqui, representando um aumento de 0,17 vezes, em comparação com 1,79 vezes registrado em dezembro de 2023. E eu quero destacar também aqui esses eventos subsequentes, pessoal, porque a Auren Energia ela está se endividando cada vez mais. Veja que 13ª emissão de debêntures pela controlada CESP no valor de 1,1 bilhão de reais e aqui a segunda emissão pela Auren no valor de 400 milhões de reais. Então, a Auren Energia, ela pegou aqui do mercado 1,5 bilhão de reais. E se a gente somar esse 1,5 bilhão com esse 3,4 bilhões aqui de dívida líquida, tá ali perto dos 5 bilhões de reais. E essa alavancagem de 1,96 vezes aqui, pessoal, sinceramente, já deve estar um pouco mais alto. Então, tem que ficar de olho na dívida da empresa. Ela andou pagando bastante dividendo e agora está assumindo novas dívidas. Em nossa planilha de preço teto, a gente está projetando um lucro aqui de 824 milhões de reais. Se dividir pelo número de papéis, vai dar 82 centavos por ação. Um payout de 80%, visto que a empresa está gostando de pagar dividendos, né? Mas, de fato, o payout que ela se compromete em seu estatuto é apenas de 25%.
fica ali um dividendo por ação de 66 centavos, um dividend yield projetado para esse ano de 2024 de 5,63% nessas cotações de R$ 11,70. Se a gente exigir 6% de yield, o preço teto fica ali em R$ 11,00, margem de segurança está negativo por 6%. E só para ressaltar aqui que esse lucro projetado, se continuar dando aí 250 milhões de reais por trimestre, ela vai conseguir atingir ali esses 800 facilmente. Mas a gente viu que tem questões contábeis ali que estão ajudando a inflar aquele lucro. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar, onde nós falamos de ações pagadoras de dividendos. Pessoal, se você se interessa, já se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, também deixa esse like. E também temos a planilha de preço teto aqui, gratuita para quem quiser, sem enrolação. É só clicar que vai abrir direto a planilha do Google Docs. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.